Salve, galera. Então, vim aqui contar pra vocês como é que eu vim parar do nada, né, no Canadá. E como que eu fiz pra fazer isso sendo uma estagiária, não tinha nada. Há muito tempo atrás, um dos meus sonhos era, trabalhar na NASA. E aí, na loucura, eu comecei a pesquisar. E mandei mensagem pra uma pessoa que trabalhava na NASA, que era brasileira. E aí a pessoa pegou e falou lá, você precisa ter o inglês, pelo menos, né? E pensar em fazer um doutorado, alguma coisa, um estudo fora do Brasil. Aí começou assim, uma besteira. Aí eu falei, tá bom, né? Enquanto eu tô fazendo faculdade. E aí eu comecei a fazer o curso de inglês, procurei, inclusive, indico muito pra vocês, chama United. Ele não é uma plataforma muito conhecida, porque eles investem mais em boca a boca mesmo, do que em marketing, enfim. E assim, é tão bom que vale muito a pena. Porque eu não queria procurar nada que nem Wizard ou outras que demorava 7 anos e você não aprendia. Eu queria aprender pra ir. E lá era um intensivão de 1 ano e meio. E não era tão caro. Que basicamente você estuda antes das aulas. E você chega na aula e corrige. E o método de estudo é muito bom. E aí você tem que fazer pelo menos uma aula de conversação na semana. Você pode fazer várias, mas você tem que pelo menos ter uma. Que é basicamente você tá lá com outras pessoas. Você vai ter vergonha no começo, mas depois é muito bom. Que o professor, ele ajuda. Por exemplo, ele dá aula de música, ensina uma música, enfim. Enfim, tudo isso. Eu tinha um desconto lá, não pagava tão caro, pagava o material, mas a aula, e era tão bom que eu sinto falta até hoje. E nisso eu comecei a destravar, e eu comecei a, não só aprender as regras, mas entender o que eu precisava pra fazer o inglês, enfim. E eu fui fazendo enquanto eu ainda tava terminando a faculdade. Não tinha nenhuma pretensão, né? Eu achava que pra fora era uma coisa muito distante de mim. E aconteceu da minha irmã, ela tentou tirar, né, o visto americano, e ela não conseguiu. Eu falei, ai meu Deus, e se eu aproveitar agora que eu tô na faculdade, eu tenho uma comprovação de que brasileira, né? Porque, quem não sabe, o visto americano é muito difícil de tirar, porque eles não querem nenhuma possibilidade que você vá para ficar lá, né? Então você tem que meio que comprovar que tem alguma coisa no Brasil que te prenda. E aí eu tava terminando a faculdade, falei, tenho a faculdade e eu tava no estágio também. Então era um cenário perfeito para pelo menos eu tirar o visto, né? Mesmo que eu pensava, não vou ir, é igual tirar a carta. Eu não vou ter carro agora, mas eu queria tirar isso da frente porque era uma coisa que eu sonhava. Foi a mesma coisa, com carro, assim, eu não tenho carro. Mas foi muito bom tirar, e hoje se eu quero dirigir, dá pra dirigir. Óbvio que tem que pegar prática, enfim. E aí foi o que a minha chefe na época falou lá, olha, o visto dura 10 anos, se em 10 anos você não conseguir ir pra fora. Aí eu fiquei, porque pra mim era muito fora da realidade, né? Eu falei, tá bom. E aí eu investi um dinheiro, né, porque eu acho que é $150, se eu não me engano, pra você tirar o visto. Aí tem um passaporte, né, que eu acho que é uns R$200. Aí o dólar depende da época, né, que você queira. E aí tinha uma fila de 1 ano e meio, né, pra eu conseguir passar pela imigração. Enfim, deu certo o visto. E nessas de dar certo, eu pensei em fazer um intercâmbio. Eu falei, ia acabar minha faculdade. Eu queria ter um plano B, porque se eu não fosse efetivada no meu trabalho, né, no meu estágio, eu queria tentar alguma outra coisa, né? E aí eu pensava em ir pra fora. Eu falei, E eu tinha um pouco de medo, porque eu não sabia. Aí eu falei, mas se eu for efetivada, eu não vou pra fora? E eu queria ir de um jeito ou de outro, porque eu já tava melhorando no inglês, eu queria conhecer. Eu sempre quis, porque desde mais nova meu pai viajava muito, então, sei lá, era um sonho, aquele sonho de querer ir pra fora. Aí eu falei, bom, tá bom. E aí, nessas, eu fui vendo, eu tive sorte, né, no meu caso. Eu fui pra fora, nas férias do trabalho. Eu consegui conciliar as férias do trabalho com o da faculdade.
E aí eu tinha uma tia-avó que morava lá nos Estados Unidos, em Utah. Graças a Deus, tipo, tive essa oportunidade, né? Ela é mais velha e tal. E aí eu ficava com ela, né? Fazia companhia pra ela e em troca eu podia ficar na casa dela. E aí eu não tive que pagar alimentação, nada, só a passagem que era bem caro pra Utah. E aí nessa de querer economizar, eu fui descobrindo as coisas, né? Sempre nessa de querer economizar, eu acabo descobrindo. Em Utah, era 7 mil reais pra comprar passagem e de volta. De tão longe que era. Utah é em cima de Las Vegas, pra vocês terem uma noção. É mais pra esse cantinho aqui dos Estados Unidos, perto de Los Angeles, enfim. Mas bem mais pra cima, perto de Chicago, na parte mais deserta. E aí eu vi que a passagem pra Las Vegas estava mais barato. E aí tinha um busão de Las Vegas até lá. Eu ia economizar 2 mil reais. Aí eu economizei 2 mil reais e ainda passei 2 dias em Las Vegas. Então, foi ótimo. E chegando em Utah, eu fui surpreendida, porque lá tinha uma escola, isso é muito bom vocês saberem, chama ELC, se eu não me engano. Mas é escola de línguas e é voluntário, então qualquer pessoa pode ir, tem pessoas de todo lugar do mundo, você não paga. Utah, você não paga transporte, é tudo gratuito. Então, tipo, eu pegava um busão e ia de lá pra cá o dia inteiro, porque eu não tinha que pagar transporte. E aí, a única coisa ruim é o frio, né? Que tem muito frio, neva. Então eu fui na parte do verão, pra mim foi ótimo. Mas é uma opção, tá, gente? Quem quer fazer curso de inglês, não tem grana pra pagar, também é uma opção. Eu paguei $25 só, que foi o material. Eu não tinha que pagar transporte, tava na minha tia, eu podia comer lá, né? Óbvio que tinha umas limitações, que eu estava na casa dela, de idade, lá é muito difícil você ter acesso a álcool para beber, enfim. Tem alguns lugares que você tem que usar saia abaixo do joelho, enfim. Mas tem bastante lugar para trilha, etc. Disso, eu tive uma oportunidade, minha outra tia do Havaí falou, cara, você tá aqui fora, vem pra cá. E aí ela me ajudou. E aí eu consegui ir pro Havaí, mano. Não tem noção do sonho que é isso? Fui, fiquei uma semana. Quando eu voltei pra Las Vegas, que era a minha passagem de volta pro Brasil. E lá em Las Vegas foi maravilhoso também, mas fiquei 2 dias. Deu pra visitar, tipo, conhecer bastante lugar lá, mas eu queria ir muito mais. Uma coisa importante de Las Vegas, as festas começam quinta, domingo. Tem festa todo dia, mas as mais badaladas é quinta, domingo. Eu fiquei terça e quarta, então imagina que coisa. E não era tão caro, assim, tipo, o busão tinha ar-condicionado, acho que eu pagava $2, se não me engano, tem que lembrar. Mas tem busão pra tudo lá também. Você só tem que tomar cuidado com algumas ruas desertas, assim, mas nada muito perigoso quanto São Paulo. E fiquei num hostel lá, paguei baratinho. Mas numa zona que não era tão, assim, tão boa. Enfim, essa foi a minha primeira jornada, que foi onde abriu muito minha cabeça, né? Eu comecei a pensar que tudo era possível. Eu fui sozinha, me virei. Chegou lá, eu fiquei em choque, né? A primeira vez que eu tive que falar inglês foi porque eu quase perdi o busão. Tipo, eu cheguei no aeroporto de Las Vegas, gente, era gigante, gigante. Eu tinha que pegar o busão pra Utah. E eu não sabia onde pegava. E aí eu fiquei nervosa. Eu ia andando, procurando no Google Maps, e aí tava dando 1 hora. Eu falei, ferrou. Aí eu tive que falar. Aí eu falei nada com nada, mas a única coisa, assim, que era importante era me comunicar e entender. E foi aí que eu fui começando. E aí eu perguntei pra uma moça da limpeza, e ela me ajudou, foi super carinhosa comigo. Gentil, né? E teve uma hora que eu quase perdi, porque você vai trocando os busões pra ir pros lugares. E aí teve uma hora que eu quase perdi o busão. E aí foi onde eu desbloqueei totalmente, porque eu falei, gente, aí todo mundo começou a rir, aí você percebe que, não importa, você nem aqui, você pode aprender um monte de coisa, você não vai aplicar, é muito difícil aplicar aquilo que você aprende no curso de inglês. Você vai aplicar ali na marra, na hora. Que é importante você ter um telefone pra você poder saber onde você tá, enfim, internet. Você procurar sempre os lugares mais baratos. Então, nos Estados Unidos e no Canadá, os lugares mais baratos tipo, loja de R$1, que é o Dolorama. Virou minha religião, Dolorama.
comprava aqueles frangos, pagava $10 frango assim assado, que foi uma moça que me ensinou do trabalho, comer a semana inteira. Tem noodles, tem várias opções, tem outros apps também. E aí, essa foi a minha jornada. E aí, depois disso, eu decidi. Eu falei, cara, eu preciso viajar o mundo antes de iniciar minha carreira. Né? Mudou totalmente minha cabeça. E aí, eu falei, cara, eu quero conhecer tudo antes de ir. E nessas, a moça do meu trabalho falou, olha, ela tinha ido pro Canadá. Ela falou, ó, dá pra você ir pro Canadá, tem bastante oportunidade para imigração. E, ó, o dólar canadense é mais barato que o dólar americano, pelo menos na conversão do real agora tá 4, né? O dólar americano tá 6. Eu falei, mas eu não tenho visto canadense. Mas, aí ela me falou que tem outra dica, não sei se vocês conhecem, chama autorização eletrônica, ETA. Se você tem um visto americano, você pode aplicar pro visto canadense. Você paga acho que $7 e aí você tem umas perguntas lá pra responder e aí você consegue. Eu consegui o visto canadense, autorização eletrônica, ela dura por 6 meses, tipo assim, dura por 2 anos, mas você pode ficar até 6 meses no país, né? E aí foi onde eu descobri, por essa mesma moça do trabalho, uma empresa chamada Low Cost, que é uma empresa de voos mais baratos, chamada Arajet. E aí eu consegui comprar a minha passagem por R$850. Aí eu coloquei uma bagagem extra, né? Então eu acho que saiu $200. Saiu muito, muito barato, assim, em comparação a qualquer viagem, inclusive aqui no Brasil. Então, $200 foi, tipo, surreal. E aí eu só comprei. E aí, enfim, o hotel, né? E nessas eu comecei a procurar sobre trabalhos, né, fora. E aí eu descobri a plataforma Worldpackers, que é uma plataforma de turismo colaborativo. Se eu não me engano, foram 2 brasileiros, inclusive, que fundaram, que eram viajantes, e eles trabalhavam em troca de hospedagem. E aí eles criaram uma plataforma para isso, onde tem, tipo, hostels verificados, tem vários lugares que nada mais é isso mesmo, é uma troca, né? Não é tipo, nossa, vou só trabalhar só para ter um lugar para ficar. Não, é uma troca, justamente para pessoas que querem viver esse estilo de vida. Então você vai, mostra muito sobre o seu país, aprende muito sobre os outros países, trabalha e em troca você pode ficar hospedado. Tem lugares que recebe até alimentação, que você ajuda plantando sua alimentação. Então tem alguns passeios, alguns lugares ecológicos, enfim. E quando eu descobri isso, eu falei, meu Deus, é perfeito pra mim. Só que eu ficava meio assim com medo, né? Toda gente tem muito medo. Falei, cara, eu acho que era $50 pra me aplicar, isso dura até 1 ano na plataforma. Falei, vou tentar. Nessa que eu me apliquei, eu achei um hostel, não era que eu queria, minha passagem era pra Toronto. E aí eu não achei nada, achei um hostel só em Toronto. E aí era muito concorrido, acho que porque é uma cidade bem popular. E eu não consegui. Acho que eu nem consegui me aplicar, se não me engano. E aí eu vim em Montreal, que era uma cidade próxima a Toronto. E consegui, né? Então mandei. A plataforma, tipo, é assim, pra você conseguir mandar, né? Se aplicar. Você precisa preencher o seu perfil, então coloca as coisas sobre as suas viagens, coloca quem é você, faz um vídeo. São coisas que você às vezes tem medo de fazer, mas é só você falar sobre você. E quando é pra ser, acontece. E aí você pede para outras pessoas falarem um pouco sobre você, né, nos comentários, né, tipo, pessoas que você já trabalhou, por que você tem que ir, o que você pode agregar. Então, tudo é importante, tipo, se você toca música, se você é da arte, se você trabalhou com cozinha, se você trabalhou com limpeza, tudo é legal, porque ali é uma plataforma para agregar. E aí depois disso, você é aprovado ou não, e aí você aplica, eles mandam umas perguntas pra você, o hotel, normalmente em inglês, e aí você responde. E aí se eles gostarem, eles pedem pra você mandar um vídeo e fazer umas perguntas. E aí você manda um vídeo respondendo essas perguntas. E aí você manda mais ou menos quando que você quer ir, e aí se eles não tiverem muita gente ou tiverem, e aí você pode ir.
E aí, caso não dê certo, vai voluntariado, enfim, você tem a garantia de conseguir voltar. Pelo menos acho que você tem, depende do pacote que você assina. Enfim, mas lá você consegue ver os comentários, você consegue ver o que é que você pode ou não fazer, quantas horas você tem que trabalhar. E aí eu vim parar aqui. Então, assim, toda essa história pra contar pra vocês isso. Tô no Canadá, é o meu primeiro lugar. Espero que dê tudo certo.